Olá, seja bem-vindo a mais um programa. Hoje tem junto de mim o cônego Francisco de Ouros, uma figura também incontornável aqui da Igreja Católica na Ilha Terceira, uma pessoa também acarinhada pelo nosso povo e uma pessoa que, além de sacerdote, também foi um homem e é um cidadão que também defende várias causas e é revolucionário, como me dizia aqui há pouco, antes de começarmos esta entrevista. Obrigada por estar aqui connosco. Obrigado, eu. Neste caso, num momento especial para si, vão ser então aqui celebrados este mês de abril os seus 50 anos também de ordenação. Na altura tinha apenas 25 anos, a 19 de abril de 1974. Ainda muito jovem, como é que descobriu esta sua vocação? Bem, quando na minha ilha, onde havia poucos estudos, eu estudei em casa, não fui à escola, portanto, meu pai tinha sido professor ou regente, não é? Portanto, meu pai tinha também estudado na Terceira, tinha o 5º ano do seminário, e como não havia, no tempo daquela altura de Salazar, não havia professores na escola de magistério, ele foi diretor do Asilo Escola Agrícola da Ribeira Grande, e depois foi para Santa Maria, para um lugar chamado Calheta, em Santo Espírito. Foi nesse lugar que eu nasci, portanto, ao pé do farol ali da Gonçalo Velho Cabral, um dos meus antepassados da ilha de Santa Maria, o primeiro capitão do natário da ilha de Santa Maria. Ora, quando chegou mais ou menos aí os 13 anos, pensei que devia estudar mais para fora. Não sabia bem para que lado é que havia de ir. Bem, a primeira ideia que surgiu-me, aproveitar o seminário em Ponta Delgada, que era um edifício muito velho, para tirar os meus primeiros 2 anos, e depois havia de se ver. Então terei os 2 primeiros anos na igreja do colégio em Ponta Delgada, e depois vim para Angra, para o seminário de Angra. Aí fiz o curso de filosofia e terei o curso de teologia, portanto 2 cursos superiores. Portanto, éramos no início 33, suponho eu, colegas, mas fui eu o único que chegou ao fim, portanto, e foi o único que foi ordenado. Portanto, fui ordenado aí por volta com 25 anos, no dia 19 de abril, na matriz de Nossa Senhora da Assunção de Vila do Porto. Portanto, já antes disso eu tinha, portanto, uma intervenção social a nível cívico, mesmo antes de ser padre, quer na ilha de Santa Maria, nomeadamente a nível da minha freguesia, onde tinha lutado para que houvesse água da freguesia e que houvesse luz elétrica. A luz elétrica chegou 2 anos antes de eu ser padre. Portanto, uma luta que eu travei, muito diplomática e tudo mais. Há aí uma coisa que ocorreu ainda no regime salazarista, é que uma vez o Ponta Delgada, o navio da Insulana de navegação, chegou a Ponta Delgada e disse que não ia a Santa Maria porque tinha que ir para Lisboa reparar o barco. E eu fui perguntar aos agentes da Insulana quem é que nos sustentava em São Miguel, ou quem nos pagava a viagem de avião para ir para Santa Maria. Lá reuniram uma assembleia, onde eu estava a representar os interesses dos marienses que iam para Santa Maria, ou das pessoas que iam para Santa Maria, e disse assim: bem, os senhores não devem conhecer muito bem a geografia dos Açores. É que todos os barcos que partem de São Miguel para o continente vão tomar o rumo praticamente a nordeste de Santa Maria, num lugar chamado as Lagoinhas, portanto ali entre Santa Maria e São Pedro. Portanto, mais uma milha fica o Porto de Vila de Porto, 1,5 milhas, 2 milhas, portanto não lhe custa nada. Portanto, a gente está no caminho certo para Lisboa. O barco não vai a Santa Maria, vai para Lisboa, mas passa por Santa Maria. E em Santa Maria não há cais para encostar. O que é que lhe custa fazer baixar uma lancha para que uma lancha de Santa Maria nos recolha? Foi assim uma primeira esforço que tive concreto a nível civil, que podia ter ferido a sensibilidade, portanto, salazarista do tempo, não é? Naquele tempo. E depois lá está, é ordenado então em 1974, dias antes do 25 de Abril. Exatamente, exatamente.
E no dia que eu vinha para a Terceira, que no dia 25 de Abril, eu estava para embarcar para a Ilha Terceira de Santa Maria. Ora, meu pai era oficial da aeronáutica do movimento, e quando cheguei lá, eu disse, olha, não há avião para parte nenhuma, porque houve uma revolução em Lisboa, a gente não sabe que tipo de revolução é. Vamos saber. Então soubemos, acompanhámos lá no serviço de meu pai, que meu pai era oficial da aeronáutica, trabalhava no terminal do aeroporto de Santa Maria, portanto ele aqui ia a bordo, como levar as pessoas, trazê-las, e aí soubemos que havia uma revolução do MFA, Movimento das Forças Armadas. A gente não sabia se era muito à esquerda, ou se era muito à direita, ou se eram mais ou menos equilibrados. Chamava-se o MFA, não é? E então o que é que acontece? Acontece que no sábado a seguir, isto foi numa quinta, suponho eu, no sábado a seguinte, sempre fui para Ponta Delgada, onde fiquei em casa de um terceirense, um senhor Luís Azevedo, que era aqui natural aos Ponhos da Feteira, e era uma pessoa estimada em Ponta Delgada, suponho que trabalhava era, portanto, ligado aos serviços judiciais, outras coisas parecidas. E então, o que é que acontece? Fiquei lá na casa dele, e na segunda-feira de manhã embarquei para a Terceira. Claro, vi uma confusão naquele aeroporto das Lajes, tinham prendido os pitos todos, estavam lá todos para ir para o continente presos. Estou-me a lembrar a barafunda que era no aeroporto, com os militares portugueses e com os detidos que eles tinham detido na ilha, vários detidos. Disse assim, bem, tenho que atorar esta revolução. Acontece que o ordenado sacerdote, o bispo, colocou-me nas Lajes, exatamente no ponto mais difícil da Ilha Terceira, onde havia uma grande confrontação do MFA. Portanto, havia militares mais à esquerda, mais à direita, uns queriam uma orientação de um feitio, outros queriam uma orientação de outro feitio. Claro, eu nas Lajes estava mesmo junto do foco principal da revolução aqui nos Açores. Porque daqui é que partia para as ordens para São Miguel, para o Faial, para as Flores, para Santa Maria. Portanto, tínhamos que seguir essas orientações. Mas soubemos dialogar um pouquinho com isso. Nas Lajes, há uns episódios que se acontecem quando fui colocado nas Lajes. Um deles é que a gente estava farto de pedir licença para entrar no aeroporto com o boletim dos militares das Lajes. Éramos revistados à saída, à entrada, apalpados, mas não sei o quê, até que um dia eu descobri que o hangar da Navy, onde é hoje o terminal, estava vazio. E eu e um mini-deputado, chamado mini-deputado, que a gente chamava, era o José Manuel Betancourt, a gente desceu lá abaixo, aquilo estava completamente vazio, e fomos detidos pela Força Aérea Portuguesa. Claro que eu fui levado ao comandante da base, e ele disse-me assim, mas que coisa é esta? Um padre metido nestas chatiças? E disse, senhor, não é chatiça nenhuma. É que a gente temos direito a ter um aeroporto civil, a ter um lugar que não seja preciso os militares revistarmos, nem dar-lhes licença, nem pedir licença, não é? Portanto, aquele lugar está vazio porque os americanos abandonaram aquilo e aquilo pode servir para um terminal civil. Dali a dias, o Dr. Álvaro Monjardim telefona-me do Parlamento da Horta a perguntar se eu conhecia alguém que fosse capaz de orientar o hangar das Lajes, que era o hangar que hoje é terminal, e eu lembrei-me de um vizinho que o hangar tinha, que era um homem que trabalhava numa secretaria americana, falava muito bem o inglês e também o português, claro, que era o Sr. Manuel Borba. E disse, olha, eu sou Manuel Borba, que era até chefe de escoteiros lá ao pé da minha casa. E assim ele foi aceito. Foi o primeiro diretor da parte do hangar civil para servir para terminal. O segundo, ainda também tive alguma influência na sua indicação, que foi o comandante Walter, portanto, da PSP, que era de Angra, foi para diretor. O terceiro, ainda tive alguma influência, foi o José Maria, portanto, Avelar das Flores, que morreu entretanto. Portanto, a partir daí, nós tivemos, portanto, este interesse. Ou se hoje há um hangar civil no aeroporto das Lajes,
em parte deve-se também à minha pessoa, portanto interessei-me por isso. Outra coisa muito interessante que se passou nas Lajes é que as Lajes, apesar de ficarem ao pé do aeroporto, nós não tínhamos água canalizada. Era de cisternas, de fossas, digamos assim, poços, portanto, que a gente fazia para tirar água. E durante o verão nem sequer isso tinha água. Vinham-nos vender água em carros portanto, da Força Aérea ou então, acho que era dos bombeiros, não me estou agora a recordar a quem pertenciam os carros, aqueles caminhões com água. E então, um belo dia, eles lembraram-se de abrir uma piscina, não sei se era para militares, se era para alguma coisa na base, entre a Água-Alva, mas as canalizações passavam pela freguesia das Lajes, mesmo à frente da igreja. Passavam ali por aquele caminho direitinho, para levar a água para o aeroporto. Aí, nessa altura, eu juntei homens na Casa de Povo das Lajes e combinámos numa segunda-feira de manhã, muito cedo, ocupar a Câmara da Praia. Portanto, ocupámos a Câmara da Praia e dermos um ultimato. Queríamos falar com o governador do distrito na altura, que era o Dr. Olmiro Figueiredo. E depois de uma conversa telefónica, eu com os indivíduos detidos da Câmara da Praia, todos numa sala, não é? Eu a conversar com ele, disse: eu garanto que ninguém lhe faz mal. Eu estou aqui à frente de um grupo de pessoas, portanto, vai correr bem, o senhor venha para cima, não traga polícia, nem exército, nem nada, porque a gente só quer é conversar. E assim foi. A gente quer água nas Lajes. Mas como é que é possível? Não temos dinheiro? Senhor, dinheiro não vai problema, não é dinheiro. Porque a vala está aberta, estão a pôr os canos para a base, não é? E os particulares vão se encarregar de eles próprios ligarem a água para as suas casas. Isso, portanto, fica à custa das famílias. Ele pediu-me, eu dei-lhe 48 horas para ele me responder. Ele pediu-me às 24 horas, 72 horas. O cabo de 72 horas telefonou-me e disse: olha, diga lá ao pessoal da freguesia que pode começar a ligar a água às suas casas. Foi assim que as Lajes teve água canalizada, por uma intervenção certamente um bocadinho revolucionária, porque muito menos um padre, não é? Pois, é isso que eu ia perguntar. Na altura, a sociedade aceitava bem ou criticava, sendo um padre, lá está? Não, era muito tempo de revolução, não é? Era o 25 de Abril. Portanto, eu aproveitei a confusão da revolução, não para fazer o mal, mas para fazer o bem. Portanto, aproveitei esse espaço. Aliás, como já tinha feito antes em Santa Maria, ainda no tempo do salazarismo, ao querer pôr água na minha freguesia e luz elétrica, tendo eu conseguido, mesmo antes de ser padre. Portanto, isso vem desde muito novo a minha atividade cívica em favor das populações. Aqui sei, lá está, sempre foi interessado pelas questões cívicas, até políticas, e sei que existiram outros momentos que marcaram a sua vida além do 25 de Abril. Tivemos a questão do avião da Venezuela, não foi também nas Lajes, também a questão do sismo, e aí quase que não se é apenas padre, é-se realmente o homem. Já ouvi dizer que quase que se é médico também. Em todas estas situações teve que gerir de alguma forma. Certamente. Vamos começar aí por uma ponta. Quando cai o avião nas Lajes, estava nas Lajes. O avião passou a arrasar por cima da igreja das Lajes. E acabou por cair por falta de combustível. Na zona do Picão, lá nas Lajes. Onde tem hoje, chama-se Canada do Avião hoje. Sim, sim. E quando eu chego lá acima, debaixo de um temporal doido, havia o comandante da base, o português, o americano, havia a guarda fiscal, havia, portanto, as autoridades máximas da ilha daquele tempo, mas ninguém se atrevia a fazer o que quer que fosse. Eu chego lá, dei um berro medonho, e disse assim: senhores, o que é que vocês fazem aqui? Estão a discutir quem é que tem a mais autoridade? Aqui não há autoridades, aqui há serviço. Vamos fazer um serviço. Portanto, eu então vou, se é para destinar, eu destino. Ora, a guarda fiscal vai passar em revista, aquele mato era um mato,
para encontrar documentos que caíram do avião ou coisa parecida, ou para identificarmos. Ainda me lembra que nesse avião vinha Leila Mastrocola, uma cantora que eu ainda acabei por ver morrer, não é? Na cauda do avião. O avião bateu, caiu, separou-se, a cauda foi para um lado e ela ainda estava em pé, a arder, não é? E via cair ali morta, não é? Eu ainda cheguei lá nessa atitude, baixo de chuva, de mau tempo e tudo mais. E assim foi. Portanto, eles seguiram os meus conselhos, em vez de estarem a discutir quem é que tinha mais autoridade, não é? Quem é que fazia serviço. E assim se foi. Encontrou-se muitos documentos, alguns deles entreguei-os ao bispo da altura, que era Dom Aurélio, que os mandou ou levou para a Venezuela, mas eu fiquei ainda na minha mão fiquei com o diapasão de Mestre González, que era um mestre, era um grupo de estudantes da Universidade de Caracas, não é? E, portanto, um diapasão. Anos mais tarde, eu fui à Venezuela convidado pela Universidade de Caracas e entreguei essas duas peças. E visitei todas as famílias das 72 pessoas que tinham morrido naquele desastre. Portanto, visitei em Caracas e arredores, porque aquilo eram estudantes da Universidade Central de Caracas, uma universidade enorme, grande, e eu tive a coragem de visitar cada família, acompanhado, sem dúvida, de alguém da universidade que me conhecia as famílias e tudo mais. Tive essa atividade na Venezuela. Mais tarde eles telefonaram-me, quando uma vez já estava doente, porque eu estive doente no IPO em Lisboa, ainda o representante da Venezuela em Portugal me telefonou e disse: olha, estou aqui no IPO, não vai ser possível ir aos Açores com vocês, porque eles queriam fazer um monumento como fizeram. Eu tinha feito um pequenino, com a junta de freguesia das Lajes, um de pedra, ali em espanhol. Foi até Fernando Maestro, um cubano, que me ditou em espanhol o que é que eu devia escrever lá. Portanto, agora eles fizeram um monumento com o nome das pessoas todas e lá está, suponho eu. E depois, além disto, o que eu referia, também teve a questão do sismo, onde também teve um papel ativo. Muito bem, muito bem. Eu fui colocado 5 anos depois em Santa Bárbara, no dia 17 de outubro de 79. Entrei em Santa Bárbara e no dia 1 de janeiro temos o sismo, o terremoto, que derrubou praticamente todas as casas das 12 ribeiras, menos 2, e em Santa Bárbara praticamente destruía a maior parte das casas, com exceção de uma ou duas. Também não havia atividade, ainda tentei vir à casa do governador civil, do governador, acho que era o governador, mas ele estava a dormir, não deve ter sentido o sismo ali na zona da Silveira, e eu vinha-lhe pedir socorro, mas reparei que a cidade estava toda caída. Então voltámos para cima para as freguesias de Santa Bárbara. Ainda me lembro que vinha com o João Floriberto, um rapaz que morreu, que era natural mesmo ali e fazia parte da junta. E organizámos uma espécie de procissão, que as pessoas são muito devotas, com a coroa do Espírito Santo. Quis seguir as regras, quer dizer, servir-me das convicções das pessoas para ver quem é que tinha morrido e quem é que estava salvo. E corria a freguesia toda, ia perguntando: estão todos vivos nessa casa? Estão todas, as pessoas iam se juntando na procissão. Só praticamente morreram assim, propriamente naquele dia, uma criança, um bebê, na rua de trás, a tia Jesuína, uma pessoa já de idade que tinha fugido pela porta de trás, mas tinha sido apanhada pelo muro de trás, e uma outra senhora qualquer. Portanto, foram 3. Nas 12 ribeiras também tinham morrido pelo menos 2 ou 3 pessoas. O sismo em si, nas ilhas da Terceira, da ilha de São Jorge, que apanhou também um bocado a ilha de São Jorge, e um pouquinho a Graciosa, deve ter, por ocasião desse sismo, devem ter morrido cerca de... Em São Jorge teve uma coisa bem pior, até um seminarista, e há algumas pessoas que estavam na ponta do topo, à beira da rocha, a rocha desprendeu-se e a rocha levou-os com ele para o mar.
Portanto, ainda um tio deles estava numa pedra, foi preciso ir tirá-lo de lá, porque ele segurou-se na pedra, mas os outros não puderam segurar-se. Portanto, há este incidente que houve em São Jorge, que pouca gente conhece, que morreu em São Jorge, exatamente porque houve uma derrapagem da costa, ali da zona do topo. E depois disso, tive que me deitar ao serviço. A igreja de Santa Bárbara reconstruída, custou 48 mil contos, a das 12, 52 mil contos, e o Sr. Presidente da Câmara, que era o Dr. Rui Mesquita, veio-me perguntar como é que eu tinha feito para aquela gente trabalhar. E disse, olha, no dia a seguir, 3 dias depois da coisa parecida, aparece aí o Dr. Mota Amaral, que era o Presidente do Governo Regional, e só pedi 2 ou 3 coisas. A gente disse, eu não peço dinheiro, eu peço que o senhor ceda ferro, naquele tempo era o número 10 e o número 12, que a gente usava umas barras de ferro, que nos ceda areia e brita. E o resto não precisava mais nada, só isso. E a madeira de Monte Brasil, que tinha sido serrada há pouco tempo, que eram os pinheiros ali de Monte Brasil, tinham sido serrados, o senhor que ceda isso às pessoas para fazerem umas barracas provisórias junto às suas casas. Durante o dia vão trabalhar, quando chegam a casa, sobretudo agora no tempo do verão, vão reconstruindo as suas casas. E assim se reconstruiu Santa Bárbara em praticamente 3 anos ou 4 anos, Santa Bárbara. Depois, o padre das 12 tinha morrido, entretanto, eu avancei para as 12, reuni-me com a junta das 12, a explicar o método, aliás, a pedido do Presidente da Câmara de Angra, o Dr. Mesquita. Aliás, naquelas freguesias ali à volta, eu tive a explicar como é que se devia fazer. Na porta da igreja de Santa Bárbara eu tinha posto uns dizeres que ainda hoje são conhecidos em alguns livros, não é? Portanto, aqueles que retalhassem as casas que ainda estivessem em condições, que, portanto, retirassem as pedras do caminho para chegarem os socorros, não é? E terminava a fé em Deus. Portanto, uns dizeres que ainda há pessoas que tiraram a fotografia e escaparam. Entretanto, aparece a televisão, não sei quem foi que apareceu lá, não sei se era alguém no jardim, que costuma tirar filmagens, não é? Eu dei uma entrevista, até com a capa por cima de mim, da maneira que eu tinha saído do terremoto, que eu escapei pela porta da cozinha, porque vi uns ratinhos fugir, e eu fui atrás deles, e portanto, estava num traje que foi vindo para as 4 da tarde, que deu o terremoto. E tive uma ação muito direta, pessoa a pessoa, na freguesia de Santa Bárbara e 12 Ribeiras. Não havia pessoas que eu não soubesse quem era, ou família, ou o nome da pessoa. E foi uma ação muito valente. Tive 10 anos. Tinha ido por 5 anos, mas o bispo ampliou para mais 5. E foi uma experiência muito importante, comunitária. Foi uma experiência de comunidade em que a gente chamou, digamos assim, a ajuda mútua e, sobretudo, onde aí o dinheiro não contava era a ajuda das pessoas. Isso é que era importante, sobretudo. Aqui, lá está, passados 50 anos da sua ordenação, o mundo mudou completamente. O mundo que temos atualmente não é o mesmo e, se calhar, podemos dizer que falta essa ajuda mútua também na nossa sociedade, perante tudo o que acontece. Claro que nos últimos 50 anos a Europa virou toda. Aliás, agora está numa situação muito terrível, embora eu não me queria sair dos Açores, mas a Europa está a virar à direita, à extrema-direita. Portanto, a Holanda está a ser governada pela extrema-direita, não é? E as direitas na Europa, incluindo a própria França e outros países, com exceção da Áustria e de um outro país, estão todos numa linha de direita. Aliás, Portugal também está a tentar cair para aí, não é? Estamos sem dar por isso, estamos a resvalar para regimes anteriores. Regimes que não digo que sejam salazaristas, mas muito próximos de autoritários. A Rússia é um regime autoritário, por natureza própria, e com ambições imperialistas. Aliás, como se fosse do tempo dos czares da Rússia, dos Romanov. Romanov foi a última dinastia que teve na Rússia, os últimos imperadores da Rússia, Romanov. Parece que a gente voltou a esses tempos,
daí aquele regime entre os bolcheviques e os mencheviques. Os bolcheviques é que venceram, não é? E é que deram aquela origem, e isso influenciou muito a Europa toda, sobretudo através de alguns partidos, que eu não vou citar, vocês sabem muito bem quais são. Às vezes dizem-se que são de esquerda, mas no fundo são muito mais de direita do que os outros, porque são muito mais opressores, muito mais, e até mesmo muito mais, digamos assim, duros nas suas aplicações. E aqui nos Açores, nós passamos nos últimos 50 anos uma viragem tremenda, nem sempre bem aproveitada, a verdade é essa. Depende também das autarquias e também do governo regional que nos foi concedido. Mas a autonomia devia ser mais bem aproveitada, sobretudo na capacidade que temos de viver em ilhas pequenas e de criar pequenas comunidades. Nós somos pequenas ilhas, não temos que ter as aspirações numa grande região. É uma região dispersa, tremendamente dispersa. Mas que se criarmos comunidades em cada ilha, mesmo nas pequenas ilhas, de ajuda mútua e de, vamos lá ver, partilha, é importante. Em vez de a gente assim andar a pedir subsídios à Europa ou ao continente, a gente podia ter mais um pouquinho de autonomia se a gente produzisse um pouco mais e não vivesse apenas do turismo. O turismo é uma corrente que vai passando. Agora, neste momento, ainda está a passar, mas a Europa já está a decair e o turismo da Europa vai diminuir. E o americano não vai durar sempre, a América também está numa mudança grande, não é? Agora esta disputa de presidenciais na América vai trazer muitas diferenças na Europa, sobretudo em relação ao exterior. Há esta ideia que a América que protege toda a gente, não é bem assim, portanto vai ter um limite. Vivendo uma própria guerra na Europa, que é a guerra da Ucrânia, que é o exemplar daquilo que poderá acontecer em toda a Europa. Se a Rússia vencer a Ucrânia, a Europa está em risco. Porque a Rússia está a investir muito no poderio militar e não tanto nas liberdades democráticas. Então, eles não se preocupam muito com as liberdades democráticas. E também com no Médio Oriente. Netanyahu, não é como eles chamam, acho que não é o ministro para agora presente em Israel. Precisaria de um homem que fosse mais independente, fosse verdadeiramente israelita, fosse um judeu verdadeiro e que se preocupasse em não oprimir os palestinianos, mas a dar liberdade e dar o estatuto a todos os que vivem naqueles territórios. Portanto, até há quem fala a nível internacional em dois Estados, portanto, ali coligados. Seria o Estado palestino e seria Israel. Acho que isso seria uma boa solução. Ou haverá outras soluções, isso é importante que a gente compreenda. Aqui nesta mudança do mundo, nestes 50 anos, a Igreja também mudou. E nota-se talvez que há necessidade de cativar os jovens para a Igreja, principalmente. Hoje em dia já não são muitos os que vão para o seminário, por exemplo. Sem dúvida, sem dúvida. Isto varia muito. Por exemplo, não faltam vocações na Índia, não faltam vocações até nos países onde eles são perseguidos, como a China. Na Europa houve uma crise grande. Uma crise grande. Essa crise também chegou um pouquinho a Portugal. Porquê? Porque antigamente, repara aqui nos Açores, vou falar concretamente dos Açores. A única universidade que a gente tinha nos Açores propriamente dita era o Seminário de Angra. Ora, eu comecei com 32 ou 31 colegas e só praticamente é que me ordenei. Portanto, da 32 ou 33, portanto, eu fui o único que chegou a padre. Quer dizer que os outros entraram para ali para ficar com estudos. Ora, e muita dessa gente que nos Açores foi para a Assembleia Regional, a primeira Assembleia Regional, que foi para lugares de cargo, lugares de desfia ou outras atividades, eram pessoas que tinham muitas vezes o 5º ano do seminário ou o 7º ano do seminário. Portanto, o seminário foi durante, digamos assim, 100 anos, do século XIX até praticamente ao 25 de Abril, o formador de gerações de jovens, rapazes, estou a falar rapazes, que depois lideraram algumas atividades nos Açores.
Houve quem aproveitasse melhor, houve quem não aproveitasse tão bem, mas foi um centro, assim, de estudo e de aperfeiçoamento. Isso é muito importante ter em conta, que a gente às vezes depois esquece disso. E lá está, estávamos a falar sobre a questão dos jovens, que nem sempre é fácil cativar, talvez porque a vida de padre também não seja assim tão fácil. Sabemos que existem, vamos chamar, alguns sacrifícios que têm que ser feitos, ser padre também não é fácil. Nenhuma vida é fácil. Ora, por exemplo, eu estou-me a lembrar que uma das grandes dificuldades que hoje temos nos Açores não é propriamente ser padre ou não ser padre. Ora, quantos jovens é que duvidam se devem casar ou não casar? A gente temos problemas desses, não é? Jovens, sobretudo homens. Mulheres também têm esse problema, mas embora a outro nível. Porque assumir a responsabilidade de uma vida familiar é uma coisa séria. E depois, eu ter filhos, educá-los, sustentá-los, dar-lhes estudos. E depois, às vezes, as pessoas sonham um bocadinho alto. Não querem que o meu filho seja como eu, que sou cavador ou sapateiro. Tem que ser mais alto que eu. Ora, isso não é possível. Portanto, a sociedade é diversificada e todas as profissões têm valor. Portanto, se houvesse menos discriminação entre as profissões, havia uma maior convivência entre elas e uma maior aceitação do que os filhos têm, às vezes, entre si, de escolherem esta ou aquela outra profissão e não serem obrigados, às vezes, pelos pais a terem certos estudos e, às vezes, não aproveitá-los. O que é que vale eu obrigar um filho a ser médico se ele não tem vocação para ser médico? Acham que vai ser um bom médico? Não vai? Não vai, certamente que não. Um filho que obrigar a estudar Direito se ele não gosta de Direito. Porque não se valoriza a parte artística, a parte de viver bem, no sentido das pessoas viverem bem consigo e com aquilo que fazem, que é importante. É ter a consciência da personalidade, a pessoa e as características de cada pessoa. Acho que é importante isso. E nos Açores temos que ir muito para isso. Claro, com maior razão nas ilhas maiores, que é o caso da ilha de São Miguel e da ilha do Pico, por exemplo, ou Faial, não é? A terceira, que é a segunda maior, está um bocadinho mais atenuado, que é uma ilha mais distribuída, mais, portanto, há uma maior retribuição e menor discriminação entre classes sociais. Aqui a terceira não tem muito esse problema, graças a Deus. Falando um pouco assim mais de si, como padre, passou por muitas paróquias já. O que é que fica do papel em cada paróquia? De todas elas, guarda alguma memória boa? Tenho, evidentemente. Olha, eu comecei ainda antes, no tempo do seminário, a fundar o escotismo na sede de Angra, o 385. E porquê? Porque no tempo de Salazar, mesmo aqui na cidade de Angra, havia um padre que estava à frente da mocidade portuguesa. Esse morreu há poucos dias, não vou mencionar o nome dele, e em Angra não podia haver escuteiros católicos do Corpo Nacional de Escutas. Eu ainda sendo seminarista e sendo caminheiro de um clã do seminário, clã 25 do seminário, criei o escutismo da Sé. Não foi fácil criar o escutismo da Sé. A princípio tivemos sede, depois o parco expulsou-nos e depois foi-nos buscar outra vez. Portanto, havia dificuldades. Segunda ideia, havia o escotismo masculino e havia um escotismo feminino, que por acaso era a mulher do chefe do escotismo masculino, que era a chefe das guias portuguesas. E eu lembrei-me, por que não eu ir para uma atitude mais moderna? O escotismo não ser nem masculino nem feminino, ser de todos. Portanto, tanto mais que quem lida bem com lobitos são mulheres. Portanto, criei chefes para os lobitos, não é? E para outras portanto, posições no escotismo. E depois estendi esse escotismo aqui na ilha toda. Ajudei a estender nesta ilha, em toda a parte. Claro, estive nas Lajes. Nas Lajes lutei bastante, aliás, houve aquele acidente que você já falou, houve aquele problema da água, houve o problema de outras situações em que eu intervinha socialmente. Acho que o grande problema que havia aqui na ilha
e sobretudo a nível dos sacerdotes, é que eles não se deviam meter em nada. Era só na igreja rezar missa. Mas no seu caso veio contra esta ideia, não foi? Bem, claro, eu sou contra absolutamente isso. Acho que o padre deve ser, como um cidadão interveniente, se tiver capacidade, naquilo que for capaz. Intervir na sociedade, modificá-la para melhor. Intervir, é importante isso. Depois dali passei para Santa Bárbara, onde apanhei o terremoto de 80, onde tive uma intervenção, depois criei um gabinete de apoio aos sismos, que aliás depois mais tarde foi pago pelo Governo Regional, com uma pessoa que recebia os pedidos ou as queixas que havia na freguesia em relação à reconstrução. Depois saltei para a freguesia também das 12 Ribeiras, juntamente com Santa Bárbara. Nessa altura até se criou a Sociedade de Santa Isabel, porque não havia lá nenhum outro meio. Eu reuni-me com a Junta de Freguesia, alguém apareceu da sociedade civil com essa iniciativa, apoiámos essa iniciativa. E assim sucessivamente, nas freguesias por onde eu passei. Passei na Tarraxã, na altura onde tinham juntado as pessoas que sofreram com o terremoto. Então, em vez de em cada freguesia, cada um reconstruir a sua casa, como devia ser, ajuntaram aquela gente toda no bairro da Tarraxã. É verdade? Ora, gente que não se conhecia de toda a ilha e até de outras ilhas que vieram, e até de trabalhadores que vieram de fora, misturados ali, e depois não eram aceitos pela sociedade da freguesia. A parte velha da freguesia não aceitava. Eram rejeitados pela sociedade, eram rejeitados pela Filarmónica, eram rejeitados pelo Clube da Bola, era o Clube Desportivo de Belém, eram rejeitados pela Casa de Povo. Estavam ali à sua mercê. Portanto, eu tive ali 13 anos na Tarraxã a tentar atenuar essas diferenças e a admiti-los. Portanto, a ver se inseria-os na medida do possível. Até fiz uma coisa que não tinha feito anteriormente. Criei um clube desportivo do bairro da Tarraxã de futebol de salão, com 3 regras que deviam obedecer ao treinador, que se deviam comportar bem no campo, que não deviam agredir ninguém, portanto 3 faltas eram expulsos. Tinha que ser rigoroso. Portanto, criei esse clube exatamente porque eles não podiam entrar no clube da bola da freguesia. Portanto, é uma experiência que ficou marcada, sobretudo em relação aos jovens, falou-me nos jovens, que na verdade teve um efeito quase imediato sobre a população mais jovem da freguesia. Em São Bartolomeu não havia escoteiros, não havia centros para eles se reunirem, então juntamente com a paróquia, porque o Governo Regional nessa altura não quis me subsidiar, estava à frente disso uma pessoa que eu não vou nomeá-la, que com o dinheiro da paróquia e do que os paroquianos deram, eu criei o Centro Social e Paroquial de São Bartolomeu, onde tinha lugar os escoteiros, tinha lugar as catequeses e tinha lugar também um centro de terceira idade. Há pessoas idosas, até com uma cozinhazinha, portanto, centro de convívio da terceira idade. Portanto, isso foi uma mais-valia para a freguesia de São Bartolomeu. Na Tarraxã, portanto, tive essas iniciativas quando estive lá, iniciativas sobretudo até de acolher os estudantes que vinham para a Universidade da Tarraxã, que ninguém, normalmente falava muito mal deles, ninguém os acolhia. Eu lembrei-me de instituir uma festazinha na paróquia para acolher os estudantes, não eram muitos, mas os que vinham de fora eram convidados, e os outros também, a participar numa festa que a gente fazia deles de acolhimento. E depois também outras atividades, por exemplo, criar presépios vivos, criar presépios feitos por alguém ligados mais aos jovens. Portanto, há 1001 iniciativas. E depois, intervir, como eu intervi nas lajes, inclusive a ensaiar as danças de carnaval. As lajes ensaiei, quer na Sociedade Nova, quer na Sociedade Velha. As danças de carnaval. Portanto, precisavam às vezes de alguém que lhes tivesse a explicar como é que se representava, não é? Eu, com a minha humilde
voz ou com a minha humilde presença, fazia com que houvesse uma certa unidade e não se desmanchassem aqueles grupos que queriam sair pelo carnaval. Portanto, apoiei-os sempre naquilo que eles tinham de bom. Porque um dos princípios que eu sigo é este: na sociedade civil, o que existir de bom devemos apoiar. A gente deve corrigir o que está errado. O que for bom, devemos apoiar, desenvolver, portanto, fazer com que evolua. E aqui, além de todo o trabalho pelas várias paróquias que passou, e está ligado a vários projetos, desde o escotismo, Cáritas, por exemplo, sempre foi uma pessoa que ajudou todos. Há um livro até que é o Padre do Povo para o Povo, não é assim? Sempre ajudou todos, os jovens, os carenciados, toxicodependentes, nunca virou as costas a ninguém. Nunca virei as costas a ninguém e tentei, tanto quanto possível, sobretudo quando estive na Conceição, 13 anos mais ou menos, eu em vez de estar em casa, estava na sacristia a atender pessoas. Além disso, eu no seminário tinha sido encarregado da saúde dos seminaristas e tive aulas de medicina. Porque o nosso médico do seminário, porque a gente naquele tempo no seminário havia aulas de medicina pastoral, não era medicina propriamente dita de médico, mas eram os paramédicos, digamos assim. Porque nas freguesias, muitas vezes os padres eram os primeiros a socorrerem as vítimas de qualquer acidente ou de qualquer problema que acontecesse. Portanto, aproveitei bem os ensinamentos do Dr. Mário Lima, incluidamente, portanto, quando nos levava também ao hospital, para certas situações, para explicar e para a gente ver ao vivo o que é que se fazia. Portanto, realmente, ainda hoje, muita gente me procura, sobretudo com problemas ligadas, portanto, à ortopedia, endireitar um braço, endireitar umas mãos, portanto, endireitar uma perna. Aparece-me isto ainda hoje em dia. Claro que hoje não há tanta essa necessidade, porque existem muitos médicos e alguns deles com essas especialidades. Mas sei que também muita gente o procura para o conforto, porque é uma pessoa que gosta muito de escutar os outros e apoiar. E podemos dizer que café também é cura. Evidentemente. Atendo pessoas até de me telefonam do Pico, por exemplo, ainda hoje da Graciosa, a perguntar o que é que deviam fazer, não é? São Jorge, normalmente estas ilhas, onde me conhecem, não é? Sobretudo no Faial, quando estive muitas vezes no Faial, sobretudo no Salão do Faial, onde fiz bastantes reuniões com jovens, na Matriz da Horta, e no Pico estive em São Roque, inicialmente. Não estive, mas fui lá para orientar e pregar. Foi a primeira vez que fiz uma sessão de explicação dos partidos que havia em Portugal. Então pediram para eu explicar, foi logo no princípio do 25 de Abril. Depois estive nas lajes do Pico, numa altura em que aquilo estava muito conturbado e o seu pai estava com medo, que eu não saísse para a rua, que não falasse com as pessoas, tinha medo não sei de quê, não é? Mas medos que se criam por causa das ideias políticas novas. Portanto, a gente deve saber dialogar com todas as pessoas, quer seja de um lado ou do outro. E eu acho que a primeira coisa que devemos fazer é respeitar as pessoas. A primeira coisa que tem em vista é respeitar as pessoas. Praticamente preguei em quase todas as ilhas, menos no Corvo. Também estive em Santa Cruz das Flores e lá preguei. Na minha ilha talvez preguei algumas vezes, orientei alguns retiros, mas não tantos como isso, porque normalmente ia quase todos os meses a São Miguel orientar ali na zona da Matriz uma equipa de mulheres ligadas às auxiliares de apostolado, que é uma vocação que há na Igreja, recentemente nova, criada depois do Concílio Vaticano II e aparecida na Bélgica, e por causa disso também fui à França orientar retiros, em português, castelhano e francês. Claro, hoje o meio francês hoje está muito em baixo, não é? Ali perto de Lourdes, não é? Na La Hermitage, num lugar chamado La Hermitage, onde eu ficava. Foi aí que tive a possibilidade, uma bela tarde de domingo, subir aos Pirineus, a guiar um carro, não é? Com 4 senhoras que iam a bordo, não é? Algumas delas conhecidas, uma delas trabalhava comigo aqui nos Açores,
outras ligadas a Maria Machadão, por exemplo, portanto, de uma instituição do continente, e subimos aos Pirineus, até lá acima, onde chegámos a uma vila pequenina chamada São Moulin, onde havia só 700 pessoas, um restaurante só e uma emenda só. Umas batatinhas muito pequeninas, estou-me a lembrar, não havia mais nada para comer. Um gramofone em cima de um palco e uns parzinhos de jovens a dançar à volta numa vilazinha de 700 pessoas. Portanto, são coisas que nos ficam na mente e tudo mais. E depois, sobretudo, estive numa jornada mundial, também na França, onde reparei que a maior parte dos franceses do sul da França não fala propriamente francês. Fala occitano oriental e occitano ocidental. Portanto, os ocidentais falam um pouquinho catalão. É um francês com catalão. Os outros falam um francês com italiano, que é uma mistura. Antes disso, eu tinha estado num congresso eucarístico da Polónia, em Wrocław, na terra do Papa João Paulo... como é que ele se chama? Acho que era João Paulo II, suponho eu, não é? O Papa da Cracóvia. Tive aí essa oportunidade, embora não sei falar polaco, mas tive a oportunidade de participar aí. Depois, por minha iniciativa, fui a Marrocos, por uma razão muito simples, porque Santa Maria foi atacada várias vezes por piratas argelinos, que hoje moram numa cidade chamada Salé, em Marrocos. E reparei que não eram marroquinos, eram vikings do norte da Europa, que se tinham instalado ali, peles vermelhas, portanto caras vermelhas, cabelo louro, mas que nunca se misturaram com a população de Marrocos. Ficam a norte da cidade de Rabat. A sul ficam já marroquinos, evidentemente. E vi aí a primeira expansão do primeiro império português, que foi Marrocos. Desde Ceuta, Tanja, por aí fora, não é? E sobretudo à beira dos portos, os portugueses faziam cisternas. Em Marrocos encontramos cisternas portuguesas do tempo do século XV ou XVI, não é? Por aí fora. Foi uma maneira interessante da gente ver. Em Santa Maria, alguma das comidas que a gente usava em Santa Maria, como o cuscuz, é uma comida típica de Marrocos. Aliás, uma vez raptaram de Santa Maria cerca de 200 pessoas. Foram levadas para a Argélia, portanto a Argélia também era Marrocos naquela altura. E foram resgatados a dinheiro. Portanto, foi a maneira de conhecer um pouquinho estas ligações que ligam as ilhas e até compreender um pouquinho porque é que havia piratas, porque é que havia raptos, porque é que havia, digamos assim, eles vinham muitas vezes à procura de alimentos. Ainda hoje em Santa Maria existem lugares chamados covas, onde as pessoas escondiam o trigo e os cereais, normalmente à frente de casa, tapada com uma pedra e com ervas e tudo mais, por causa de não levarem isso. Aqui também na Terceira havia o Alto das Covas, não é? Também estava ligado um pouquinho a essa ideia portanto, dos assaltos aos cereais aqui na ilha. É interessante que sabe tantas coisas e eu nesta entrevista já aprendi imensas coisas consigo que não fazia ideia. E é interessante ver isso, que realmente um padre, que nós quase que temos a ideia que o padre é só as suas homilias, o Evangelho, mas um padre aqui com um poço de conhecimento. Portanto, mais do que ser padre, é ser um homem e um cidadão. E talvez seja por isso que toca tanto no coração das pessoas. Claro que o importante, se é padre, deve ser padre para todos. E para isso tem que entrar um pouquinho na maneira de viver de cada um. Para poder aconselhar, para poder ouvir. Sobretudo ouvir. O padre não é aquele que diz tudo. Às vezes iam ter comigo às sacristias, por exemplo, estou a ver da Conceição nos últimos anos, e as pessoas falavam, e depois já, Sr. Padre, o que é que eu devo fazer? O que é que tu achas? Eu acho que podia fazer assim. Então já descobriste o caminho, vai-te embora. E sei que, independentemente da hora, atendia todas as pessoas. Sem dúvida. Sempre foi. Ao longo desses 50 anos como sacerdote e com a sua ordenação, o que é que fica de tudo isto? É muito grato por estes 50 anos. Sim, eu acho que, como sacerdote, agradeço as diversas experiências que tive nas diversas freguesias, que são diferentes umas das outras, até às vezes algumas ligadas umas às outras. O caso de Santa Bárbara e 12 Ribeiras são maneiras de ser diferentes, completamente diferentes. Portanto, e ver. Depois descobrir a origem das populações anteriores
que formaram a Ilha Terceira. Porque, além dos portugueses que chegaram aqui à Terceira, além da presença espanhola que esteve na Terceira, há gente que, por exemplo, se refugiou na Terceira no tempo da Guerra Carlista na Espanha. Por exemplo, estou-me a lembrar os canetas daquele lado da ilha, que começam nas 12 Ribeiras e vão até aos altares, não sei o quê. Não é? Os canetas são de origem espanhola, fugiram da Guerra Carlista na Espanha e escaparam. Vieram para a Terceira. Talvez eles nem sequer saibam disso, mas, portanto, a influência deles, portanto, escaparam de uma guerra civil que houve na Espanha e fugiram para aqui. Portanto, isso é importante. Uma outra freguesia que também tem uma certa conhecimento e é um bocadinho diferente das outras é a freguesia das Quatro Ribeiras, onde Jacomo de Bruges deixou também algumas sementes. Mais tarde ele foi para a ilha de Faial e Pico, não é? Portanto, ou seja, as ilhas foram povoadas sobretudo por gente de outras origens, não é? Flamengos, nomeadamente. Aliás, no Faial existe a freguesia dos Flamengos, não é? Praia de Almoxarife, Flamengos. Portanto, são gente que veio... Angústias, por exemplo, são até nomes muito ligados a esses povos. Aqui foram muitas as pessoas que se cruzaram pelo seu caminho e também muitas que são gratas por se terem cruzado pelo seu caminho. Muitas pessoas apontam a sua humildade também e neste sentido vamos comemorar as suas bodas de ouro sacerdotais. Eu aproveito que também tem aqui o cartaz e haverá uma missa, não é, uma Eucaristia para celebrar e também um jantar de convívio. O que se quer é que realmente neste jantar, no dia 19 de Abril, é reunir todas estas pessoas que se cruzaram consigo. Quantas quiserem, não é? Fica aqui este convite. É especial ver esta data chegar. É especial primeiro porque dar graças a Deus porque eu tive... Há 7 anos para esta parte tenho tido um pouquinho de dificuldades porque tive 3 cancros. Portanto, eu fui ultrapassado 2 da nasofaringe e 1 da tiroide. Aliás, fiz uma operação bastante grande aqui, no IPO de Lisboa. Aliás, tive algum tempo internado no IPO e tive de apoio a Casa dos Dionianos de Alfragide, em Lisboa. Portanto, Alfragide acolheram-me, também com toda a gratuidade e com todo o serviço que me puderam fazer. Era uma casa que de onde veio também o bispo do António Braga, que vivia lá. Foi ele que me indicou essa casa para eu ficar lá. Portanto, tenho que agradecer a essas pessoas que me ajudaram e tudo mais. Embora eu tinha muita relação com Fátima, porque eu fui secretário da Juventude, fui secretário das Migrações. Nessa qualidade, portanto, fui à América várias vezes, fui ao Canadá, não é? Inclusivamente estive em zonas do Canadá onde é muito difícil as pessoas irem, sobretudo em Edmonton, que fica a cidade mais a norte do Canadá. Tive até a possibilidade de ir às Montanhas Rochosas, levado pelos habitantes da cidade de Banff, que me parece que são de origem de uma tribo índia qualquer. Então estive nas Montanhas Rochosas, que começam ali pelo Canadá e depois vão pelos Estados Unidos abaixo. Estive um pouquinho ali, onde tive a oportunidade de ver os animais próprios. Claro, alguns que é preciso evitar os ursos, mas outros que a gente se espanta, os scaries, os esquilos, por exemplo, e outros animais assim selvagens ali daquela área do Canadá. O Canadá que é um país muito acolhedor, que se aproxima mais da cultura europeia, sobretudo a zona francesa, mas também a zona inglesa, ao contrário da América, que é uma mistura muito grande de outros povos, sobretudo asiáticos, vietnamitas. Pronto, os americanos estiveram, levaram gente para lá e eles foram atrás deles. Hoje há muita gente na América que a América é feita, é uma amálgama de povos que se juntaram, sem esquecer os índios, que realmente ficaram em minoria neste povoamento dos Estados Unidos da América. Além do mais, portanto, conheço bem o México, conheço a Venezuela, portanto, praticamente sobrevoei as Caraíbas, portanto, conheço bem as Ilhas Caraíbas, sobretudo de sobrevoo, sobretudo quando ia para México e para Venezuela, e muito próximo ali de passar ali perto da Flórida, é importante. Várias vezes da América, porque aliás tenho um irmão na América e uma irmã também nos Estados Unidos da América. Um irmão fica em Santa Clara, na Califórnia, o Medeiros, Jaime Medeiros, e a minha irmã Beatriz Medeiros fica em Chicago,
E aqui, além dos seus irmãos, quase em toda a parte do mundo, em todas as ilhas, há sempre uma família. Costuma-se dizer que o padre não tem filhos, o padre não é casado, mas tem a graça de ter família. Por exemplo, esta comissão organizadora também das suas bodas de ouro. Tem. Por exemplo, ainda há poucos dias queriam que eu fosse uma festa lá de um particular na Ilha do Pico, o Sr. Miguel. Não podia ir porque evidentemente tinha que ir aqui ao hospital. Ainda ontem ou anteontem queria que eu fosse a Graciosa, outra família que me conhecia. Queria que eu fosse lá a uma festazinha deles, mas disse, vai ser difícil para a data que vocês têm, eu não posso responder a tudo, não é? Não posso estar em toda a parte ao mesmo tempo, não é? Eu não me devido aos bocadinhos. Era bom que assim fosse. Muito bem, olha, o nosso tempo também já chegar ao fim com esta conversa que gostei muito, como dizia há pouco, aprendi bastante também consigo e muito há ainda a falar, não é? Há muito a falar, muito a dizer sobre si, mas termino também aqui agradecendo a sua presença, agradecendo também o seu trabalho na comunidade, não apenas como sacerdote, mas um trabalho que foi feito em vários sentidos e que é importante. E acima de tudo eu acho que deixa um exemplo para mim, para as gerações mais jovens, que devemos ter mais genica, como se costuma dizer, ter pulso. Acho que o mundo precisa disso atualmente. E deixo então também aqui a informação e vamos passar o cartaz das suas bodas de ouro sacerdotais, que serão no dia 19 de abril. Existe um grupo organizador que está então a promover aqui, teremos a Eucaristia na Sé Catedral pelas 19 horas, mas segue-se um jantar de convívio no Clube Musical Angrense. É também uma oportunidade para celebrar esta data consigo e também para conviverem. Existem bilhetes à venda, nomeadamente na Junta de Freguesia da Terra Chã, de Santa Bárbara, Biscoitos e Lages, também na Sapataria Moderna na Rua da Sé e na Sapataria Mabel, já na Praia da Vitória, na Rua de Jesus. E é uma oportunidade também para se juntarem e celebrarem esta data importante, esta data que também reúne vários acontecimentos na vida deste homem, importante para a nossa Ilha Terceira, estes acontecimentos que hoje fomos falando aqui e certamente que ficam agora registados e que é importante também que as pessoas tenham conhecimento de toda a sua vida, não só como sacerdote, não só à volta da igreja, mas uma vida aqui bastante importante a nível cívico e que deixa este exemplo, como eu dizia há pouco. Esperamos agora até o dia 19 de abril, não é assim? Muito obrigado. Eu é que agradeço e muito obrigada. Não sei se quer deixar alguma mensagem final antes de terminarmos o nosso programa para quem nos está a ver. Não, acho que a gente deve valorizar sempre as pessoas, sejam elas quem forem. Não fazer distinção de pessoas pelo dinheiro que têm ou pela posição que ocupam. Todas as pessoas merecem a nossa atenção e, sobretudo, o cuidado que a gente deve ter para com elas. Há muita gente que vive triste, amargurada, vive em solidão, sobretudo pessoas de idade ou pessoas que se separaram por qualquer motivo ou famílias que se desagregaram. E essas pessoas precisam de um carinho especial. Mesmo aqueles que caíram no vício da droga ou noutras atitudes menos corretas na sociedade, merecem a nossa atenção e merecem ser redimidos. E esperar que o homem tenha sempre uma capacidade de renovação, de se renovar a si próprio, com a ajuda dos outros. Agora, sozinho é que ninguém vive. É verdade. Que assim seja. Muito obrigada e que seja até à próxima. Obrigado, muito obrigada. Obrigado. E eu despeço-me também por hoje, com a certeza que havia muito para conversar, mas com esta conversa, então, com o cônego Francisco de Loures, uma pessoa também muito acarinhada pelos terceirenses, com uma capacidade de escuta, mas também de falar e de partilhar o seu conhecimento, que é invejável, posso dizer assim. É também um privilégio, ainda bem que a Ilha Terceira teve a oportunidade de o receber há 50 anos atrás para este papel aqui junto das comunidades e das paróquias pelas quais passou. Despeço-me então por hoje. Não se esqueça, então, no dia 19 de abril celebram-se as bodas de ouro sacerdotais aqui deste homem também bastante acarinhado. Voltamos numa próxima. Fique bem.